Olá, Riene. Nessa aula a gente vai falar sobre pneumonia. A pneumonia é uma infecção que causa inflamação nos alvéolos e excesso de muco e fluidos, causando uma troca prejudicada. Então, a gente precisa ter um ambiente sem excesso de líquidos entre os alvéolos e os vasos sanguíneos para que exista uma troca gasosa adequada. Na pneumonia, o excesso de muco e fluido inviabiliza essa troca gasosa adequada. Então, os pacientes, se não forem tratados dessa infecção, eles podem evoluir para insuficiência respiratória e outras infecções mais graves, como choque séptico, por exemplo, que a gente vai ver no final da aula. As causas da pneumonia podem estar relacionadas a muitas coisas, mas existe um fator um pouco mais predisponente, que é a idade avançada do paciente. Então, pacientes acima de 65 anos, eles têm uma predisposição maior a desenvolver a pneumonia. Outro fator são pacientes que fazem uso de ventilação mecânica. Então, pacientes que estão entubados ou traqueostomizados, eles têm risco de desenvolver a PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Isso faz com que o paciente tenha um acesso um pouco mais direto à traqueia e o pulmão, fazendo com que toda a secreção que o paciente tenha na boca, sujidade ou qualquer tipo de resíduo, vá com mais facilidade por conta desse canal que o paciente tem, que é o tubo ou a própria traqueostomia. Então, existem alguns cuidados que precisam ser realizados para esses pacientes específicos de ventilação mecânica, porque eles têm maior propensão a desenvolver a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, os cuidados com esses pacientes é a mudança de decúbito a cada 2 horas. Isso faz com que haja uma mobilização da secreção, além de prevenir outros fatores que não são fatores respiratórios, como a lesão de pele, por exemplo, mas nesse caso aqui da pneumonia é porque ajuda a mobilizar as secreções. 2 é a higiene oral e a aspiração a cada 2 horas com clorexidina. Então, o paciente, quando está em ventilação mecânica, a higiene oral precisa acontecer de forma frequente, e esse paciente, no ato da higiene oral, precisa ter a sua cavidade oral aspirada para poder não acontecer a broncoaspiração. E a higiene oral, um paciente em ventilação mecânica dentro de um ambiente de terapia intensiva, precisa acontecer com a clorexidina. E a aspiração, independente se está fazendo a higiene oral ou não, também precisa acontecer de forma contínua para prevenir essas microbroncoaspirações que vão acabar descendo para o pulmão e causando essa pneumonia. Além disso, a head of bed, que é a cabeceira da cama, precisa ficar elevada para que a gravidade não faça com que essa secreção também vá para os pulmões. Além disso, um fator muito importante que a gente vai ver daqui a pouco é a higienização das mãos dos profissionais. Isso também diminui de forma severa o risco de infecção associada à ventilação mecânica. Os sinais e sintomas relacionados à pneumonia são muito conhecidos, mas a gente vai ver que existem uns que são muito específicos e é importante a gente saber esses sinais e sintomas um pouco mais específicos, que eu coloquei até aqui em vermelho para a gente frisar. Mas a começar, é comum que a gente veja no raio-x, no X-ray do paciente, uma imagem de consolidação ou infiltrados pulmonares quando esse paciente está com pneumonia. Além disso, como o paciente ele apresenta uma troca gasosa prejudicada, o paciente vai começar a apresentar sinais e sintomas de hipóxia ou hiperperfusão tecidual. E os sinais e sintomas de hipóxia são inquietação, que é restlessness, agitação, agitation, confusion, drowsiness. Então, tudo que está relacionado à inquietação, agitação, sonolência, esse paciente que está demonstrando hipoperfusão, hipóxia, ele vai mostrar para a gente. O paciente com pneumonia é um paciente que tem muito muco, então a tosse desse paciente vai ser produtiva. Ele vai apresentar um sputum production elevado, então o escarro desse paciente vai ser elevado, vai ser amarelo. Além disso, esse paciente pode apresentar hemoptise, que é a hemoptise, que é a presença de sangue nesse escarro. Então, o sputum production, que é uma secreção com hemoptise, isso pode ser um sinal clássico de infecção, que é o escarro amarelo com presença de sangue. Esse paciente, devido ao excesso de muco que tem dentro da cavidade torácica, dentro da região e área pulmonar, o paciente vai apresentar crackles, que são aquelas crepitações, aqueles sons que indicam para a gente que tem secreção nesse pulmão. Esse crackles é um sinal e sintoma muito característico da pneumonia. O paciente vai apresentar dispneia e shortness of breath, que é essa abreviação de SOB, que é a falta de ar.
Então, óbvio, se a gente não tem uma troca gasosa adequada, o paciente está com o pulmão com muita secreção, muito muco, ele vai apresentar shortness of breath. Além disso, ele vai ter uma dor torácica pleurítica, que ela é caracterizada por um atrito pleural, que em inglês a gente chama de pleural friction hub. Esse é outro nome importante que a gente precisa saber associado com crackles, porque é um sinal muito característico do paciente que tem pneumonia. Isso acontece porque a membrana pleural é composta por duas camadas finas de tecido que reveste o pulmão. Uma delas é chamada de visceral pleura e a outra parietal pleura. Então, essas duas camadas elas ficam inflamadas e ásperas. E como ocorre em algumas condições médicas, como a pneumonia, essas duas camadas ficam ásperas e em atrito. Então faz esse som de atrito pleural, como se fosse pedras roçando uma na outra. Então, esse nome aqui é importante a gente saber e precisa associar à pneumonia, ok? O que a gente vai reportar ao Healthcare Provider, que é um sinal preocupante para o paciente? Dor aguda no peito ao inspirar ou tossir. É comum que o paciente com pneumonia, quando ele respira, mas na inspiração, ele sinta uma dor forte no peito. Então, é uma dor que piora com a inspiração. Isso é um sinal clássico de pneumonia. E, além disso, cianose, especialmente ao redor da boca ou das conjuntivas. Isso é um sinal de que está acontecendo uma hipóxia, o paciente pode estar piorando em relação à perfusão tecidual e precisa reportar ao Healthcare Provider. Em relação aos diagnósticos desse paciente, ele vai ser caracterizado com uma pneumonia quando ele for fazer o exame laboratorial e o WBC der elevado, a cultura de escarro for positiva e no raio-x acusar infiltração. Se a gente vê essas três características, a gente pode dizer que o paciente está com pneumonia. O tratamento vai ser com antibióticos, que o médico irá prescrever, analgésicos e antipiréticos para a febre.